Eu, que fui traído por 7 anos por transmitir ao vivo sobre túmulos. Depois de sair da prisão, apenas falei algo de forma impulsiva. Procurar dragões e dividir o ouro, observando as montanhas. Cada camada de enredamento é uma camada de dificuldade. Isso fez com que a Agência de Segurança Nacional viesse até mim em público. A primeira coisa que eu disse a você foi que você pode dividir o ouro e determinar o local do túmulo. A nossa agência suspeita. Abaixo do aeroporto em construção na cidade sul, há um túmulo. Mas nunca conseguimos encontrar a entrada correta do túmulo. E a empresa de construção, inexplicavelmente, perdeu mais de 10 trabalhadores. Assim que um membro da Agência de Segurança Nacional terminou de falar, eu fiquei paralisado. A outra parte claramente percebeu minha confusão. E acrescentou, nós procuramos por especialistas na área de arqueologia. Ninguém conseguiu localizar a posição do túmulo. Todos eles disseram que apenas o mestre do ouro poderia dividir o ouro e determinar academicamente. Isso seria possível. Nós desbloqueamos online. E descobrimos que você acabou de transmitir ao vivo sobre isso. Eu realmente fui um pouco ousado quando atravessei para cá. Esse sujeito original, na verdade, para se tornar um influenciador, transmitiu ao vivo sobre isso. O resultado foi que ele passou 7 anos na prisão. Mas eu não sou da família de mestres em roubo de tumbas da minha vida passada. Com pouca idade, já me tornei um mestre em roubo de tumbas do norte. Dividir o ouro e determinar o aprendizado, eu domino tudo sem exceção. Através dos comentários do usuário, eu acho que entendi. A Agência de Segurança Nacional quer resolver isso publicamente, para acabar com os rumores de assombração. Para que o projeto do aeroporto volte, eu estava prestes a aceitar esse trabalho. Mas os comentários na transmissão ao vivo de repente mudaram. Tio do chapéu. Não se desespere e procure qualquer solução. Mesmo ao procurar um mestre de Feng Shui, é preciso encontrar alguém confiável. Como ele poderia saber disso? O agente da Segurança Nacional se chama Jean Le. Eles me contataram porque eu estava em alta. Assim que viram os comentários dizendo que eu estive na prisão, eles rapidamente verificaram meu histórico. Ele respirou fundo. Irmão An. Se não, acho que vou procurar outra solução. Não vou te incomodar mais. Ele estava prestes a desligar, mas de repente, apareceu uma bússola em sua mão. Ele murmurou, procurar dragões, dividir o ouro e observar as montanhas. Cada camada de entrelaçamento é uma camada de barreira. Fechar a porta é como ter 8 perigos. Não sai da forma do yin e yang. Ao falar de música, o movimento parou de repente. O olhar ficou chocado. Realmente pode dividir o ouro e determinar o sangue. Eu não respondi diretamente. Afinal, a pessoa não está na cidade sul. É necessário ver os peixes no local. Mas eu levantei o canto da boca. Eu não comando. Eu temo ser o especialista mais renomado nesta área. Porque a cultura de roubo de tumbas neste mundo está longe de ser tão próspera quanto na minha vida passada. Eu digo que sou o segundo. Ninguém se atreve a se chamar de primeiro. Ao falar, as sobrancelhas se estreitaram um pouco. Mas o passarinho de madeira ainda não desiste. O mestre em arqueologia está aqui. Lawan, não precisa mais atuar. O que você está fingindo? Eu ri. Ele começou a falar, camarada. Se eu não estou enganado, o mestre de Feng Shui que vocês contrataram usou o segredo do dragão para investigar o ponto de areia. Mas a água ficou presa entre o ponto de pressão e a posição. A interseção das veias do dragão na montanha Zen foi nivelada. E ainda há uma jarra de água do lago. Assim que o mestre de Feng Shui viu a água do lago, ficou emocionado. Mandou vocês cavar naquela direção. Mas depois de cavar por meio mês, não encontraram nada, certo? Os olhos de Jean Le se arregalaram. Ele estava tão animado que perguntou como você sabia disso tão claramente. Exatamente igual. Em um instante, o chat explodiu. Ele realmente acertou. Gato cego encontra rato morto. Eu virei a câmera para a tela do computador. Em cima está o mapa em alta definição de Nanjing. Os tempos mudaram. Eu não estive no local, mas na mapa estava muito claro. A pessoa que vocês convidaram foi enganada pelo proprietário do túmulo. Aquela água do lago definitivamente não é olho de dragão. Esta veia de dragão tem 25 montanhas entrelaçadas e é um dragão forte. Como um dragão forte poderia usar água turva para se alimentar? O estúdio de transmissão imediatamente ficou em silêncio. Todos ficaram boquiabertos. Jean Le disse animadamente, Irmão An, sua análise foi muito precisa. Por favor, venha ao Escritório de Segurança Nacional de Nanjing. Apenas ensino, não me atrevo a receber tal honra. O país precisa de mim, é meu dever inegociável. Eu imediatamente concordei, e foi nesse momento. Jin, você completou uma sessão de Feng Shui para divulgação científica. O número de pessoas na transmissão ao vivo é 10 watts. Ganhei um baú de ouro que desbloqueia a recompensa do sangue de Killing. Faca de osso negro com recuperação de 10 vezes a energia. Eu olhei para as 3 recompensas que surgiram na minha mente. Fiquei paralisado no lugar.
No dia seguinte, vesti um moletom preto. Retirei a faca de osso negro do espaço do sistema. Enrolei com um pedaço de pano e coloquei nas costas. Minha aparência e atitude mudaram drasticamente. Frio e ágil. Assim que saí, vi as pessoas boquiabertas falando sobre mim. Nos vemos na transmissão ao vivo. Mas eu não esperava que eu fosse tão diferente na vida real. Irmão An, vamos embora. Ele dirigiu direto para a cidade do sul. Chefe temporário da Agência de Segurança do Norte. Do lado de fora da tenda de acampamento, um grupo de pessoas estava ansiosamente esperando. 3 professores de cabelo branco e 4 estudantes. Cercados por todos. Ao lado, havia 7 soldados de elite armados com rifles de verdade. Um estudante de óculos escuros disse impacientemente: Professor, estamos esperando há 2 horas. Quem é tão importante? Ninguém é um acadêmico. O acadêmico Jian Wengu desdenhou de seu nome e disse que não o esperaria. Não conseguimos nem encontrar a entrada da caverna. A aluna também murmura que o professor não consegue resolver. Outros conseguem. Será que veio do exterior? O acadêmico balança a cabeça, e a razão pela qual ele está disposto a esperar. Não apenas porque o diretor da Segurança Nacional garantiu pessoalmente, mas também porque ele assistiu à gravação da nossa transmissão ao vivo com Jian Le. Ele acredita que eu tenho habilidades. O professor Ig empurra os óculos. Com um tom insatisfeito, ele diz que os jovens não devem atrapalhar. Seu nome, irritado, está logo ali perto. O diretor da Segurança Nacional, Jian Tianzin, está dando instruções a 7 soldados de elite. Esta missão pode ser uma questão de vida ou morte. É imprescindível garantir que as nozes do acadêmico sejam entregues com segurança. Todos prestam continência. A atmosfera é solene. 2 minutos depois, um carro de polícia aparece no final da estrada da montanha. O acadêmico tem uma expressão séria. Ele se levanta para receber. Qiming está mordendo os dentes. Esse garoto tem coragem de se aproximar de mim. Vamos ver se ele consegue encontrar a entrada. Ao seu lado, a filha do acadêmico, Jian Liuli, fala friamente. Que, essa vaga foi você quem pediu. Se você fizer algo errado, eu não vou te perdoar. Ele tem um rabo de cavalo alto. Seu rosto é leve, mas seu olhar é muito penetrante. Assim que saí do carro, ouvi alguém me chamar de Qin An, irmãozinho. Ao olhar para trás, vi o acadêmico Jian Wengu vindo em minha direção. Jian Le mencionou ele no carro. Ele é a figura central da equipe de arqueologia. Irmãozinho Qin An, é uma honra conhecê-lo. Ele se aproximou e apertou minha mão. Sua voz era sincera. No fundo, eu estava em um vale emocional, tendo passado 7 anos na prisão. Onde você esteve? É uma honra conhecê-lo. Eu fui, mas apenas acenei para o professor Jian. O trânsito estava muito congestionado. Agradeço a todos pela espera. Hoje estou vestido com um moletom preto. Sou alto e magro. Minha expressão é fria. Com apenas um olhar, ficou claro que 2 alunas estavam me lançando olhares ardentes. Elas ainda trocavam olhares animados entre si. Eu dei uma rápida olhada nos 3 professores mais velhos da equipe de arqueologia. Um homem e 3 mulheres. Com essa formação, não é diferente de ir para a morte. Os zombies ou bestas estranhas em seus olhos. É fácil tirar a vida de uma pessoa comum, mesmo com 7 soldados de elite protegendo. É como andar sobre uma corda bamba. Mas eu não disse muito. Primeiro, eu precisava do apoio deles. No programa liderando a equipe 2. Talvez realmente haja algo em que eu possa usar suas habilidades. O professor Jian apresentou. Eu acho que logo nos tornaremos próximos. Eu recusei educadamente a boa intenção de sua apresentação. Fui direto até a garota de expressão fria. Como devo chamar esta senhora? Ele respondeu, Jian Liuli. Mas seu olhar se voltou para seu pai, que parecia estar no dormitório. Você vai fazer uma transmissão ao vivo pelo celular? Eu não fiz muitas formalidades. Ele ficou um pouco surpreso. Em seguida, após Jian Wengu acenar com a cabeça, ele pegou o celular que eu lhe passei. Eu já havia iniciado a transmissão ao vivo. Os internautas que estavam esperando entraram instantaneamente. Eu me dirigi à câmera e disse brevemente, senhores, eu cheguei ao norte da cidade do sul, em colaboração com o Departamento de Segurança Nacional. A seguir, vou mostrar a localização dos pontos de interesse. A transmissão ao vivo começará agora. Wang Mujanvei terminou de falar e entregou o celular a Jian Liuli. O chat explodiu em animação, uma grande produção em um único take. Animais de estimação eletrônicos em viagem. Finalmente deixei os irmãos comerem farelo. Quem é a moça do celular nesta rodada? Muito bonita, diferente do entusiasmo dos internautas. Ao lado, Qiming imediatamente zombou do feudalismo supersticioso. Tantos especialistas aqui. Você ainda usa Feng Shui para localização? Não acha isso engraçado? O professor Yang também franziu a testa. O Feng Shui antigo poderia ser diferente. Hoje, as montanhas e a geografia já mudaram. Usar Feng Shui é como tentar pescar a lua na água.
Eu não dei atenção. Apenas para Jian Leshu. Falei com os professores sobre minhas 3 condições. Em seguida, peguei a bússola e levei Liu Li para o alto. A agulha da bússola girou rapidamente. Montanhas cercavam a minha frente. No meio, uma corrente como um dragão adormecido. Concentrei-me e busquei o dragão, analisando a montanha. Cada camada de entrelaçamento é um obstáculo. A agulha parou abruptamente entre os 3 trigramas, balançando-os instavelmente. Minha expressão mudou. Qianon se virou. O ambiente da transmissão ao vivo ficou sério. Algo deu errado. Ele realmente é o sucessor de Modin. Jia Liuli perguntou suavemente. Você está bem? Obrigado, estou bem. O bagulho invisível se desenrolou em minha mente. Cobriu toda a cadeia de montanhas. O noroeste à frente se assemelha ao dragão azul. O sudoeste se ergue em 4 montanhas, voltadas para o oeste. Qianon se virou. O oeste é onde a energia espiritual ao redor se tornou algo transcendente. Eu entendi, quando Jian Liuli voltar à base. Todos ficaram em silêncio. Jian Wengu e sua concubina perguntaram a Qin Yan. O pequeno pavilhão encontrou a entrada? Eu respondi de forma clara sobre o oeste. Todos imediatamente aplaudiram, pois era claro. De repente, alguém jogou água fria, quem sabe se é verdade ou não. Não se preocupe, está apenas brincando conosco. Jian Wengu lançou um olhar fulminante para ele. Ele se virou para mim com seriedade. Ele só quer que você nos leve para o túmulo do rei. A equipe de arqueologia vai te ensinar a comandar tudo. Pegue o equipamento e venha comigo. Um grupo de 15 pessoas subiu a montanha Qianon. O soldado de elite, olho de águia, abriu o caminho à frente. A equipe avançou em formação de ponta, preparando-se na encosta da montanha. Eu gritei sob os olhares confusos de todos. Eu peguei. Eu enfiei a pá de Luoyan do professor verticalmente no solo. Ao levantar, a pá trouxe terra junto. Eu apertei as linhas finas várias vezes até que, ao cavar, ao levantar novamente, tudo estava vermelho como sangue. O que é isso? Todos se aproximaram para cortar. Até os soldados de elite não puderam evitar olhar de lado. Eu sou arqueólogo a vida inteira. Nunca vi terra tão vermelha como sangue. Um professor ficou pálido, tremendo sob seu nome. Ele estava paralisado. A Luri olhou para mim. Qin Yan, o que está acontecendo? Abaixo desta montanha está a tumba do rei Qi. Eu me levantei. Mas também há uma tumba de um mestre sanguinário. O professor Jian da tumba do mestre sanguinário ficou pálido. O chat ao vivo aumentou repentinamente com o mestre sanguinário e zumbis. Quem é esse que está assustando durante o dia? O que há para temer com os soldados de elite? Eu, com mestrado em arqueologia, nunca ouvi falar de um mestre do sangue. Eu explico calmamente. Disse que ao roubar tumbas, o sangue e a umidade protegem os tesouros. O ácido e o fogo transformam o solo em uma cor sanguínea. A posição do cinábrio nas tumbas da dinastia Qin Yan está correta. Abaixo aqui está a tumba do rei Qi. Assim que a sombra se dissipou, você completou uma introdução ao túmulo do mestre do sangue. O número de pessoas na transmissão ao vivo é 51, e eu ganhei um baú de ouro. O número de visualizações supera em muito o número de meus seguidores. Parece que a equipe oficial está aquecendo a transmissão. E eu olho para o baú de ouro que aparece em minha mente. Não hesitei por muito tempo. Decidi abrir. Parabéns, você ganhou a técnica da espada da família Yui. Parabéns, você ganhou o título de mestre e as artes marciais antigas. Parabéns, você ganhou um celular superpoderoso. Observando esses 3 prêmios, sinto uma fusão dentro de mim. Meu coração se acalma. Embora eu tivesse 1.200 pontos de força antes. Porém, não há técnicas correspondentes para serem aplicadas. Agora, o sistema compensou perfeitamente isso. A técnica da espada da família Yui é incrivelmente poderosa. É perfeitamente adequada para minha espada de osso negro de 160 quilos. Se não entender a técnica da espada, essa espada na mão não é melhor do que um pedaço de madeira para acender fogo. Quanto ao celular superpoderoso, no início, fiquei um pouco confuso. Qual é a utilidade deste celular do sistema? Jin, após o anfitrião entrar na caverna, o sinal é fraco e a bateria é limitada. A transmissão ao vivo pode ser interrompida facilmente. O celular superpoderoso garante sinal sempre cheio. É a prova d'água e a prova de fogo, além de ter carga sem fio. Suporta o mercado noturno. Que coincidência, fiquei feliz por dentro. Cheguei às pressas. Realmente não pensei que estaria tão alerta. Imediatamente fundi o mestre e as artes marciais antigas com a técnica da espada da família Yui. A fusão foi concluída. Instantaneamente, uma força imensa e inúmeras técnicas de combate fluíram para os meus membros, como se fosse nato. Se o mestre do sangue aparecesse neste momento, eu estaria confiante de que poderia cortá-lo com um golpe. Do outro lado, Jian Wengu ouviu que era o túmulo do mestre do sangue. Em vez disso, respirei aliviado. Não é o túmulo da dinastia An que ele já viu, o da fonte de cinábrio. O brilho é assustador, apenas isso. Irmão Qin Yan,
Já que embaixo é o túmulo do rei Qi, por onde devemos entrar? Eu vejo que ele claramente não se importou. Só posso enfatizar novamente que Natsumi deve estar totalmente preparado. O corpo embaixo provavelmente está relacionado ao corpo achatado. Alguns membros da equipe de arqueologia imediatamente expressaram: realmente existem zumbis no mundo. Engoliu em seco, mas disse com firmeza que já se passaram mais de 2000 anos. Brincar com a transformação de corpos, os ossos já se tornaram cinzas. Sim, outro professor confirmou que estudei arqueologia por décadas. Nunca vi transformação de corpos. Tudo é superstição. Todos começaram a se animar uns aos outros. Na verdade, ficaram ainda mais excitados. Eu só achei engraçado. Queria avisar, mas acabei os animando. A equipe mecânica partiu novamente. Liu Li puxou suavemente a ponta da minha roupa. Pisca os olhos e pergunta a Kinhan o que é exatamente o enfeite de sangue. É um tipo de bolinho, não quero explicar muito. Quem nunca viu, mesmo que fale, não terá sorte. O chat da transmissão instantaneamente ficou agitado. Você e os outros estão trabalhando, enquanto eu estou comendo zongui de carne fresca. E o zongui do festival do barco dragão da casa dele ainda não foi terminado. Não se engane, o zongui pode se referir ao mestre múmia. Se não houver cadáveres sangrentos nesta tumba, denuncie diretamente a disseminação de rumores. Chegamos ao local designado. Jian Wengu deu a ordem para começar. Qi Ming montou a pá de Luoyan. Os soldados de elite de Qi Ming se dispersaram em alerta. Reserve uma área de segurança de 50 metros quadrados. Eu peguei a pá. Lembreze de cavar na direção oeste, em ângulo. Não cave verticalmente. Qi Ming instantaneamente ficou irritado. Nós somos os profissionais aqui. Assim que encontrarem a posição, devem nos ouvir. Jian Wengu sabia seu nome. O líder é da família Qinhan. As ordens dele são minhas ordens. Eu ri friamente por dentro. Antes, era chamado de Jian, o de lábios finos. Agora, mudaram de ideia e vão levá-lo para a tumba. Deixe o rei do inferno dar um nome a ele. 2 minutos e meio depois, Qi Ming ainda estava no palácio de Moyang. Eu, com minhas próprias forças, cavei um buraco redondo que acomoda uma pessoa. Uau! Isso ainda é uma pessoa! Todos ficaram boquiabertos. Como esse buraco parece um buraco de ladrão. Não é que eu queira, mas é como se um médico arqueólogo tivesse abandonado isso. O Sr. San viu o buraco primeiro. Laoan está na área certa. Ele cavou isso muito rápido. Mestrado em escavador humano. Com certeza ele escolheu um lugar fácil de cavar. Seu nome é Deixou a Pá. O quarto de máquinas era, na verdade, um ladrão de tumbas. Um homem rude que nunca estudou espalhou a bela paisagem de vidro. Pensei em voltar e dar uma surra nele. Mas ele é o campeão de luta livre. O chat da transmissão ao vivo explodiu. Essa pessoa realmente fala demais. Quem diria que a sociedade o salvou? Mas o ataque começou. Mestrado em solo da Universidade da Cidade do Sul. Endereço da mãe. Vitória do pai e da esposa. Com um estrondo, eu quebrei o teto de madeira de tijolos vermelhos. Poeira levantou-se. O fundo do buraco está a cerca de 6 metros do solo. O túnel escuro exalava partículas densas. Eu saltei rapidamente, cobrindo boca e nariz, me afastando do vento. Kimin reagiu um pouco mais devagar. Ele ficou vermelho, engasgado. Eu já disse que o olhar do rei é como o de um Buda ganancioso, devorando tudo, afundando no ar. O irmão Kinha é realmente uma pessoa extraordinária. O professor ficou tão feliz por ter se aberto tão rápido. Preparem as cordas. Eu, a dona de casa, esperei um momento para o ar circular. A equipe está completa. 3 soldados de elite ficaram para trás com 4 pessoas. A equipe de arqueologia foi protegida no meio enquanto entrava no caminho eterno. 15 lanternas militares iluminavam tudo ao redor. Onde chegamos? Não estamos procurando a entrada? Kimin perguntou novamente. O professor Jian balançou a cabeça, como se entrássemos pela porta da frente. Precisamos enganar o mestre que está a vários metros de altura, com água de ferro. O irmão Kinha nos levou a contorná-lo. Kim engoliu em seco, ainda não aceitando, parecia um pouco irritado. Mas, ao entrar na tumba, era nossa vez de agir. Esperem, o professor Jian de repente pediu para parar. A luz das lanternas iluminou a parede de pedra. Um mar de murais da dinastia Han. Isso não é o exército de Qi Wang? O professor Jian ficou emocionado. A residência histórica de Qi Wang acompanhou o grande ancestor em suas campanhas. Criou repetidamente milagres de vencer com poucos contra muitos. Esses murais resumem o século de sua vida. Todos ouviam a explicação enquanto apreciavam os murais, imersos no longo rio da história. O chat ao vivo também exclamou que valeu a pena ver com os próprios olhos. Ah, a grandeza da dinastia Han. O acadêmico falou muito bem. Acabei de sair do trabalho e já comi alimentos refinados. Mas de repente, o estilo dos murais se tornou sombrio e estranho. Diferente da vivacidade anterior. O conteúdo subsequente é predominantemente em azul escuro.
retratando Qiuang cozinhando a vapor o sul. A cena de um massacre que durou 10 dias e 10 noites. De deixar arrepiado. Estendi a mão e toquei os murais manchados à minha frente. Jian Liuli levantou o celular e perguntou como estava. Você percebeu algo errado? Será que os murais têm algum problema? Ou talvez tenhamos caído em uma ilusão visual. Eu balancei a cabeça e disse que o mural estava bem. Nós conseguimos ver nossas imagens aparecendo lá em cima. Pode ser porque o primeiro-ministro Xiaokong se virou para olhar para Liu Li. Justamente conseguimos ver na parede atrás de todos. Uma lâmpada de óleo como um desejo estava acesa. Chamas vermelhas e amarelas misturadas com um verde claro dançavam, como o fogo dos fantasmas do submundo. Esta é a lâmpada de óleo como um desejo, mas eu não sei se é luz ou gás. Isso nos fez substituir e ignorar ele inconscientemente. Irmão Qinyan, se for o primeiro-ministro Xiaokong, nossas aparências estão no mural. Deveria estar de cabeça para baixo, na verdade. Ajustei os óculos do professor. Fenômenos científicos. Sempre consegue fazer com que seu Qi alcance novos patamares. É simples, Qiuang usou 2 vezes. O primeiro-ministro Xiaokong se referiu à história novamente. O primeiro-ministro também usou mecanismos precisos para colocar nossas imagens em pedaços. Liu Li piscou. Ou seja, as cordas do mural realmente foram desenhadas antecipadamente. Somente nós entramos no túmulo depois. Apenas foi gravado. Podes entender assim. Não há realmente tal coisa como profecia. Não importa quem seja o ladrão de tumbas. Assim que se entra no caminho eterno e se aprecia os murais por um tempo, o oxigênio entra na lâmpada de óleo. Isso acionará o mecanismo. A aparência do ladrão de tumbas será gravada. Na última imagem da profecia, o chat ao vivo ficou maravilhado com o gênio. Eu invejo seu talento. Não é à toa que levou 17 anos para se aperfeiçoar. Um único caminho eterno tem tantos mecanismos. Mas qual é o sentido de ele se preocupar tanto? Seria mais prático colocar armadilhas com bestas. Um arqueólogo não entende. O proprietário da tumba e o ladrão de tumbas estão em desacordo. O ladrão de tumbas não recua diante da besta. Mas a profecia pode. Esta é a última chance que o proprietário da tumba dá ao ladrão. Depois de sair, haverá mais armadilhas. Eu, de forma sutil, deixei todos perplexos. Mas o chat ao vivo ficou agitado. Mais do que você, é uma pena que os antigos não possam prever. O que mais se pode desejar, além da vida eterna? O primeiro-ministro Xiaokong, meu conhecimento da 8ª série está atacando. Estou me preparando para o exame e assistindo a transmissão ao vivo para relaxar. O resultado foi que o conhecimento de física foi forçado. Aprender bem matemática, física e química é suficiente para percorrer o mundo. Não há nada a temer no mundo. Até para roubar tumbas é necessário conhecimento. Muitos internautas aconselharam a desistir. A equipe de arqueologia também não subestimou mais Wang Mu. Ao entrar no caminho eterno, desejase um mecanismo tão preciso. Como devemos lidar com o que vem a seguir? Olhei para as expressões pesadas de todos. Para ser sincero, eu espero que eles saiam, pelo menos para salvar suas vidas. Para essa situação, só eu posso entrar. Seu nome faz suas pernas tremerem. Estava hesitando se deveria sair ou não. Sinto falta dos artigos do laboratório. Mas vi que ninguém recuou. Ele também teve que seguir em frente, mesmo relutante. Já que ninguém quer ir embora. A partir de agora, sigam minhas ordens. Não toquem em nada. Eu sou o tranquilo Qinyan. Estamos todos ouvindo você. O professor se manifestou. Os outros assentiram firmemente com a cabeça. Continuem avançando. Não há mais murais nas laterais do caminho eterno. As paredes são escuras como um túmulo. O rosto do mestre parecia dizer que esse grupo não aceita brindes. Em um ambiente tão hostil, é como beber uma bebida punitiva. Todos ficaram com medo. Andaram mais cerca de 100 metros. Finalmente viram a saída do túnel. Todos estavam aliviados. Mas as coisas não saíram como esperado. Alguém parece ter pisado em uma pedra de armadilha. Um som de ploc ecoou enquanto algo afundava. Um barulho de pregos de ferro deslizando surgiu. Eu me virei abruptamente. Vi um tronco de 3 metros de diâmetro. Preso a ele estavam várias vísceras. Um pilão de cobre do tamanho de uma panturrilha vinha com força. O pilão de cobre estava coberto de ferrugem. Parecia uma arma de tétano. Droga, um pilão de tétano! Ele gritou. Todos correram em pânico. Só lamentavam não terem mais 2 pernas. O pilão de cobre os perseguia implacavelmente. À frente, o caminho estava chegando ao fim. O diâmetro do túnel era de 80 metros. Nos últimos 50 metros, todos deram o máximo de si. Finalmente, alcançaram a entrada do túmulo. Eles saíram do túnel. Mas a cena dentro da câmara mortuária era ainda mais aterrorizante. A câmara funerária vazia tem apenas uma abertura central. Não havia nem mesmo uma pista de saída para os oficiais. Não houve tempo para pensar. As lajes inclinadas dos lados esquerdo e direito se abriram de repente.
Dois troncos de madeira do mesmo tamanho, rolando rapidamente para frente. O capitão das forças especiais gritou. Todos se esquivaram, rolando e se arrastando. Bum! Três troncos de cobre colidiram, fazendo um barulho de chiado. Os troncos de cobre se entrelaçaram. O perigo se aproximava. Apenas pisar em um ladrilho. Teria que enfrentar armadilhas em cadeia. Se não fosse pela falta de manutenção, a ativação seria rápida. Quando acabamos de entrar na câmara funerária, as tumbas originais dos lados já deveriam estar prontas para atacar. Não deram tempo para reagir. Minha expressão estava séria. Na última segunda o dono da tumba ainda estava te convencendo. Na próxima segunda, foi enviado diretamente. Shazal é realmente a neve da tumba sob o reinado de Qianlong. Jia Liuli perguntou baixinho a Qin Yan, ofegante. O que você está pensando? Eu balancei a cabeça em resposta. Entrar ativamente na câmara funerária e ser puxado por mecanismos para a câmara funerária. As naturezas são completamente diferentes. O último significa que o ritmo é totalmente controlado pelo dono da tumba. Se o primeiro golpe não nos eliminar, já estamos preparando o segundo golpe. Não importa quais monstros estejam à frente. Não podemos voltar, não é? Três troncos gigantes já bloquearam o caminho de volta. Todos tiveram que se reorganizar no mesmo lugar. O chat ao vivo explodiu. O que aconteceu agora? Como é que de repente três troncos estão nos perseguindo? Quem ativou os mecanismos? Este oficial é bom. Profecia do sábio. Na pintura mural, isso é um oficial sanguinário. Não abra de jeito nenhum. De que temos medo, com 7 fuzis de assalto em mãos. Mas o caminho é o caminho. A habilidade com armas também é uma forma. O caminho segue a natureza. Reorganização concluída. O professor Jian olhou para o oficial com um certo receio. Capitão Guiyang, por favor, cuidem bem disso. Isso pode envolver verdadeiros cadáveres sanguinários lá dentro. Não se preocupe, acadêmico. Nós, irmãos, arriscaremos nossas vidas. Também iremos proteger a segurança de vocês. A inocência do sorriso de Guiyang. O professor Jian é cauteloso com as pessoas. Observando a câmara funerária. Mas descobri que todas as paredes de pedra eram idênticas. No centro, havia uma fenda de pedra de poucos centímetros. Irmão Qin Yan, para onde devemos ir? O professor Jian se aproximou rapidamente. Eu examinei a disposição da câmara funerária. Atrás dessas paredes de pedra, havia passagens. Mas apenas uma era acessível. As outras eram mortais, sem dúvida. Todos estavam com o rosto pálido como cinzas. A probabilidade de 17. Justo quando todos estavam desistindo. Eu murmurei sobre buscar o dragão e dividir o ouro, observando a montanha. Cada camada de entrelaçamento é uma porta, como se houvesse 8 perigos. Não saindo da forma do Yin Yang e do Bagua. Com os olhos fechados, a bússola em minha mente correspondia às 8 paredes. A entrada é um cavalo. O cavalo é o Trigrond, então pertence ao cavalo de. O cavalo imperial do norte é com Li, e o tigre imperial é Gen Li. O que está acima e abaixo de Li vê a vida interior. O tigre de Yin é a produção. Eu abri os olhos abruptamente e fui até uma parede de pedra. E de fato havia uma fenda em cima. Qin encontrou a saída. O professor Jian estava ansioso por encontrar. Ele apontou para a pedra central colocada no meio da câmara funerária. Continuou a tentar abrir a parede de pedra. Para entrar no caminho das artes marciais, ainda precisa de uma chave. No entanto, eu apontei para o centro da câmara funerária. Relacionado à câmara funerária, todos os olhares estavam focados no meu dedo. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Irmão Qin Yan, você quer dizer que a saída está debaixo do caixão? O professor Jian tem anos de experiência em arqueologia. Naturalmente, já ouviu falar. Algumas câmaras funerárias usam armadilhas internas para cobrir o caminho para a câmara de destaque. Professor Jian, você está enganado. Eu saí calmamente. A vida realmente está atrás daquela porta de pedra. Mas a chave para abrir a porta de pedra está dentro deste caixão. Eu olhei para os rostos pálidos de todos. Este também é a terceira armadilha que o rei estabeleceu. O som de engolir saliva no ar era especialmente claro. Abrir essa porta é como abrir uma caixa surpresa. Ninguém sabe se dentro há tesouros ou um mestre sanguinário. Se realmente for um mestre sanguinário, mesmo que uma arma possa matar, quem pode garantir que a pessoa que abrir não está preparada? Eu vou em direção ao oficial. Vocês se afastem. Eu só vim por você. Qin olhou seriamente para a enorme porta de pedra. Essa tampa de caixão pesa pelo menos 700 quilos. Então, você vem comigo. Eu levantei a sobrancelha e disse, não, não, não. Você só precisa vir. Ele ficou tão assustado que correu para se esconder atrás do professor Jian. Jian Liuli estava com uma expressão impassível. Ele levantou o celular e apontou para o rosto de Qin. O chat da transmissão ao vivo imediatamente explodiu em risadas. O covarde Qin, a bela da escola é adorável demais, não é? Focando em suas feições engraçadas.
Eu não ouvi errado. O velho quer abrir a porta sozinho. O recorde mundial de levantamento de peso é de 440 quilos. Esta porta de pedra é irregular. Pode haver pedras de sangue escondidas embaixo. Se ele conseguir, eu vou fazer uma transmissão ao vivo comendo fezes. Vem de novo para enganar e se aproveitar. Até os soldados de elite em alerta ao redor mostraram expressões de surpresa. Portanto, a ovelha jogou a espingarda nas costas. Irmão An, eu vou te ajudar. Não é necessário. Vocês, com as armas, fiquem de olho e atirem diretamente se houver movimento dentro do portão. Eu balancei a cabeça e ele hesitou em falar. Finalmente, recuou. O final de aniquilação nas pinturas proféticas ainda está vívido na memória. Eu fui até a porta de pedra. A porta inteira era feita de mármore. A tampa da porta tinha uma inscrição que parecia estar suprimindo algo. Enquanto observava, ele se aproximou silenciosamente do celular. A câmera já estava apontada para a tampa da porta. Como você veio aqui? Eu me virei e encontrei os longos cílios dele piscando. Onde você for, eu vou junto. Tarefa de transmissão ao vivo. Ele disse calmamente, você é invencível agora. Criança, eu coloquei a mão na porta cheia. O sangue de Killing dentro de mim estava fervilhando. Atributo de força de 1200 pontos. A falha de 700 quilos era como um haltere de 20 quilos para mim. Todos ficaram boquiabertos. Até que eu o joguei no chão casualmente. Um estrondo alto levantou uma nuvem de poeira de 1 metro de altura. Todas as dúvidas pararam abruptamente. O chat da transmissão ao vivo está cheio de comentários agressivos. Os fãs de Ian têm prestígio. Depois de jogar 700 quilos como papel, quem ainda se atreve a chamar de Lawan? Evolução humana. E não me levam junto. Os caras que me enganaram antes para comer e beber apareceram. Marido, corre. Dentro tem o mestre do sangue. O que meu irmão tem a temer? Deixe os irmãos verem. As pessoas dentro olham e recuam instintivamente. Liu Li recua. O professor Jian está suando frio, com medo de que uma mão ensanguentada apareça de dentro. 7 soldados de elite miram há muito tempo. Dentro não há movimento algum. O que realmente há dentro do pequeno pavilhão de Qin Yan? A voz do professor Jian treme. Não há mestre do sangue. Apenas uma frase sobre o mestre veio de armadura. Eu respondi que aquele corpo era extremamente robusto, medindo 2 metros e 30 ou 40. O general guardião do túmulo sob o comando de Wang. Infelizmente, dentro, além de um claro testemunho, não há mais nada. Não há mais nada. Eu tirei uma peça, e as pessoas finalmente entenderam por quê. Este deve ser o general Zengnan. Mas ele não deveria aparecer entre os nobres no enterro. O professor Jian ajusta os óculos. Mas o professor Ig tem um olhar fulgurante. Desde a dinastia Han, já se passaram mais de 2200 anos. Por que este corpo não corresponde? Exceto pela cor da pele, que é escura. É praticamente indistinguível de um ser vivo. Ele até estende a mão para tocar os poemas antigos. Depois, ele afasta sua espada e traz de volta a tábua. Deixei-o descansar em paz. Discutindo com o professor. Eu aceno com a cabeça, mas puxo a flecha de volta e a coloco sobre o manuscrito do mercado de ações. Planejo decapitar para evitar que ele ressuscite. Irmão Qin Yan, o que você está fazendo? O professor Lian gritou em um tom dourado. Decapitar para evitar a ressurreição. Este é um poema antigo da casa Wei de 2000 anos. Tem um grande valor de pesquisa. O professor Liang sugeriu que saíssemos primeiro. Depois, deixar que o Departamento de Segurança Nacional o envie ao museu. Ele não vai ressuscitar. O professor Jian também insistiu para que eu não aceitasse o item. Eles investigaram por várias décadas. Nunca perderam a espada em suas argumentações. O que eu disser, eles não acreditarão. Sem mais palavras, eu levei todos em direção à parede de pedra na posição do tigre. O bronze da arma fazia barulho ao entrar e sair das fendas da pedra. Até o fim da espada. Eu girei meu pulso. O som da espada acionou o mecanismo. Um grande estrondo na parede de pedra. A defesa recuou lentamente. Habilidade extraordinária. Eu estudei arqueologia por décadas. Como eu poderia ter visto uma cena assim? O professor Yang estava todo vermelho, ótimo. E ainda poderia compensar o Rei Shi com um testemunho. Um túnel de 5 metros de largura apareceu à nossa frente. Todos acabaram de soltar um suspiro de alívio. Mas eu me virei abruptamente. Uma onda de frio intenso veio por trás de mim. Eu vi aquela antiga poesia clara e escura entre os oficiais. Não sei quando comecei a me envolver. Olhos negros como a noite varriam o grupo. Irmãos, como se estivessem prestes a ser servidos, gritaram em desespero. O fantasma rapidamente se escondeu atrás das pessoas. Tá, a serpente de fogo devorou os corpos. Ele fez alguns sons estranhos da garganta. Ele estava rígido, prestes a se levantar, mas foi empurrado de volta para dentro sob a chuva de balas. Eu notei que todos estavam protegidos por soldados de elite atrás deles. Acabei de soltar um suspiro de alívio.
O professor Jean parecia ainda estar aliviado por ter solicitado a decisão de ter soldados de elite acompanhando. Mas isso não foi útil para ele. Eu disse que ele ainda estava vivo. Apenas estava esperando nós sairmos. Não é possível, nós o vimos cair com nossos próprios olhos. Seu nome era uma promessa solene. E até provocou a geração. Kinhan, você não está satisfeito por ter seu brilho ofuscado? Precisava inventar uma desculpa para se exibir. Irmão Kinhan, mesmo que ele não esteja morto, nós seguimos em frente. Seria bom sair desta câmara funerária. O professor Yang também aconselhou Guo Guzhao. Eu os olhei rapidamente. Os dois imediatamente se tornaram incapazes de me encarar. Dois seres sem cérebro. Assim que nós sairmos, o mercado seguirá logo atrás. Ao pressionar 5 nomes, quando alguém ficar sozinho, ele atacará. Minha voz era fria. Vocês podem ir primeiro. Eu vou cortar a cabeça dele. Depois de dizer isso, eu puxei a espada de bronze da parede de pedra e a segurei na mão. Para lidar com esse tipo de animal, nem preciso da faca de osso negro. Irmão Kinhan, deixe os soldados de elite irem. O professor Jean ainda queria me impedir, mas eu saltei levemente, aterrissando com firmeza na borda da pedra. Aquela criatura antiga abriu a boca e tentou morder minha panturrilha. Eu desviei a parte de trás da minha perna direita. E, aproveitando o momento em que ele levantou a cabeça, dei um forte chute. A força foi tão grande que o lançou para o ar. Eu saltei no ar, brandindo a espada de bronze, apenas cortando sua garganta. A espada de bronze de Xiuxi é difícil de quebrar, mas com um golpe rápido, uma cabeça negra caiu ao chão com um som. O corpo também caiu pesadamente. Para evitar a morte, eu atirei novamente em seu coração. Se não fosse pelo Jian Liuli que estava transmitindo ao vivo, eu temo que eu teria acabado com ele diretamente. Todos assistiram e engoliram em seco. O chat da transmissão ao vivo explodiu instantaneamente. Não foi em um segundo? Cara, você ainda sabe fazer isso. Esse marido é muito bonito. Você consegue me bater? Este é realmente o Wang Yan que eu conheço, o Uski. No frio, é difícil. É incrível no túmulo. De manhã não estava tão bonito. Ao ouvir sobre roubo de tumbas, ele é tão bonito que é comparável a uma estrela de 5 estrelas, mas ainda não se conforma. Não é só pegar a cabeça de um soldado de elite que foi derrotado? Eu também consigo de manhã. O professor Yang se ajoelhou ao lado do mestre, com dor no coração. O segredo do meu irmão sobre a poesia antiga que não se deteriora há 2000 anos. O mestre e o aluno estavam rapidamente deteriorando, com a pele afundando. Eu enfiei a espada de bronze casualmente no osso do quadril do mestre. Se a sua poesia antiga não cortar a cabeça dele, então ele deve cortar a sua cabeça. Estava prestes a sair. Uma grande pílula verde-azulada rolou para fora do espelho protetor. Após a identificação, eu imediatamente percebi que não havia mestre do sangue neste túmulo. É porque o general Zenna não tomou essa violação. Carregou o poder do rei. Eu esmaguei a cabeça de Teste com um pé. E saiu sem olhar para trás. O professor Yang ficou olhando para os restos no chão, atordoado. O professor Jian achou uma pena, mas não disse mais nada. Ninguém foi derrubado. O trecho da transmissão ao vivo foi gravado e enviado para Douyin. Rapidamente explodiu nas tendências. O sinal da polícia lançou uma placa de 700 quilos à mão. O sinal da polícia trouxe de volta o especialista da polícia. O sinal da polícia, por favor, mostre os efeitos especiais. Como um tio zumbi, vá rápido pedir ao líder para procurar uma coisa que nem uma metralhadora consegue matar. Esta é a promoção do jogo. Esse homem é muito bonito. Não consigo encontrar. Não é Amadou, não é a Tia Mei, é uma transmissão ao vivo real. Vá procurar o IP da mulher ladrão de tumbas. Ilusão da cidade das nuvens 8, jogando com pedras de 700 quilos. Eu declaro unilateralmente que ele é meu marido. Sob a aprovação tácita da oficialidade. O vídeo alcançou o topo das tendências em várias plataformas. Uma notificação do sistema soou na minha cabeça. Parabéns, a popularidade da sala de transmissão do anfitrião superou 100 watts. A probabilidade de obter um baú de platina após passar pelo rei é de 50. Diamante 30, estrela 20, eu me sinto aliviado. Ainda bem que estou colaborando com a equipe de arqueologia oficial. Caso contrário, já teria sido banido por fazer uma transmissão solo. Dentro da câmara funerária, Qiming ainda estava tentando agradar Gu Yang. Gu, ainda bem que vocês atiraram. Gu Yang não deu atenção a ele. Ele sabia que o mercado de ações atacou com uma velocidade incrível. Não foi afetado pelas balas de jeito nenhum. Qiming sentiu que não havia irritado o inimigo. Carregar uma arma é impressionante. Depois de sair, você nem tem o direito de me ver. O professor Jian se aproximou e me perguntou. Irmão Qinyan, este caminho eterno leva a forma de atenção, certo? No momento, só existe este caminho. Mesmo que seja uma montanha de facas ou um mar de fogo, temos que seguir.
Qiming temia que o corpo não estivesse completamente morto. Ele estava ansioso para estar na frente. Professor, eu vou liderar o caminho. Não vá para lá, eu o interrompi friamente. O caminho eterno tem armadilhas. Qiming gritou com raiva. O que você quer dizer? O caminho foi você quem encontrou. Agora você diz que há armadilhas. Isso não significa que não há perigo. Eu não expliquei muito. Wei Seng pegou a contribuição do general Zengnan. Em meio à confusão de todos, ele o jogou ao lado da porta. A cabeça rolou e acionou o mecanismo instantaneamente. As paredes de pedra dos lados começaram a se mover. De repente, um buraco se abriu na sala de feitiçaria. Uma chuva de espadas desceu. Instantaneamente, a cabeça foi perfurada. Todos ficaram sem fôlego. Irmão Qinyan, como você sabe que há perigo? A voz do professor Jian tremia. Eu lembrei friamente do caixão de um homem sem igual como uma vingança mortal. Sem morte, sem descanso. Apenas tenha cuidado. Agora até Qiming não se atreve a discordar. Todos olharam para o túnel profundo à frente. Por um momento, hesitaram em avançar. Quem sabe o que mais está me esperando lá dentro? Aproveitei a oportunidade para falar. A partir de agora, sem a minha permissão, ninguém está autorizado a tocar em nada. Caso contrário, as consequências serão por sua conta. Todos assentiram em silêncio. Sigamos e entremos novamente no caminho eterno. Este caminho eterno é completamente diferente da entrada. As paredes de pedra dos dois lados são negras. Não há decoração de murais. Apenas alguns potes de expectoração estão empilhados no canto da parede. Quanto mais avançamos, mais o espaço se estreita. Passa de 5 metros de largura para apenas o suficiente para uma pessoa passar. Avançamos lentamente como se estivéssemos em uma de frutas. 3 minutos depois, o Guyang na frente se virou e disse que não havia caminho. Há apenas uma parede de pedra. Mas há um buraco embaixo. Jian Wengu me olhou, esperando que meu julgamento sobre o hexagrama esteja correto. Aqui é onde a produção acontece. Vamos descer direto. Tenho total confiança no meu hexagrama. Gu Yig tirou uma corda, para que todos se amarrassem, caso se perdessem. Depois que todos se amarraram, desceram um a um pelo buraco. Não haverá perigo aqui. O buraco é tão estreito. E se houver coisas sujas? Não seria como fazer bolinhos, um por um? Alguém murmurou em voz baixa. Em pouco tempo, todos chegaram ao chão. Um odor horrível veio em nossa direção, e todos ficaram em silêncio. Eu imediatamente avisei que era o cheiro de fezes de aranha. Entramos na toca das aranhas. Kimin acendeu a luz acima da cabeça. Convocação instantânea. Acima, penduradas, estavam dezenas de aranhas do tamanho de bacias, com uma coloração estranha. Ele estava prestes a gritar. Eu rapidamente desliguei a luz dele e tapei sua boca. Seu idiota. Se você ousar acordá-los, eu vou cuidar de você primeiro, para ganhar tempo para nós escaparmos das aranhas. Eu olhei friamente para ele. Kimin. Um arrepio percorreu meu corpo. Não me atrevi a fazer mais barulho. O professor Jian explicou em voz baixa que era uma aranha gigante de rosto de fantasma, com um veneno potente que causa paralisia. Velocidade de caça, chegando a 40 km/h. Deve ser para a troca de oxigênio. Aqueles que guardavam o túmulo novamente não esperavam que o número fosse tão grande. Todos ficaram arrepiados. Eles dormem durante o dia, e só saem para se alimentar à noite. Pise levemente e saia devagar. Eu incentivei em voz baixa. Todos se acalmaram e seguiram me acompanhando, curvados e devagar. No escuro, encostado em algumas luzes fracas, a constipação. De repente, uma aranha pendurada caiu devido à linha instável. Deslizou 1 metro. Suspensa no ar, balançando. Quase escorregou para o traseiro de Qiming. O professor Liang, que estava atrás, prendeu a respiração. O rosto fantasmagórico da aranha estava bem perto de seus olhos. Pior ainda, a aranha parou firmemente no traseiro de Qiming. E Qiming não percebeu. Professor Liang, que horas são? Por favor, não me toque no traseiro. Ele ainda se virou, desafiando a sorte. O chat da transmissão ao vivo imediatamente ficou cheio de mensagens de alerta. O professor Yang e Qiming ainda estavam se mexendo, esperando pela expressão dele ao se virar. Até Jian Liuli estava prestes a não conseguir segurar o riso. Qiming finalmente percebeu que algo estava errado. Lentamente, ele se virou. Instantaneamente, quase desmaiou. Ele fechou os olhos e murmurou para que todos os deuses abrissem os olhos. A aranha ainda estava lá. O hálito estava claramente pressionado contra sua bunda. Professor Liang, por favor, pense em uma maneira de afastá-la. Ele sentiu a necessidade de pedir ajuda. Mas o professor Liang estava em apuros e não se atrevia a se mover. A aranha até adormeceu em sua bunda. Portanto, assim que a ovelha mirou a arma, eu a pressionei. Disparar agora certamente alarmaria todos. Ninguém de nós poderia resistir ao ataque de dezenas de aranhas. Se fosse apenas eu, ainda poderia resolver sem ferimentos. Mas com 3 professores e uma garota,
Não poderia garantir a segurança de todos. Eu estava pensando em retirar as pessoas primeiro e depois voltar para pegar Ki-Ming. De repente, um som prolongado de pu, pu, pu ecoou. O peido quebrou a estação. Comi demais de soja ao meio-dia. Ki-Ming explicou constrangido. Ki-Ming, eu, cavalo de lama. Estava tão fedido que até o professor não conseguiu conter os palavrões. A aranha de repente se moveu. Abrindo os olhos, mordeu com força. Ki-Ming gritou de dor. Imediatamente despertou todo o ninho. Dezenas de olhos preocupados brilharam instantaneamente. As aranhas começaram a soltar fios e cair no chão. O olhar frio nos fixou. Vamos rápido. Dei um soco e explodi a cabeça da aranha à minha frente. O sangue voou como uma flecha. Os outros rapidamente usaram as mochilas para se proteger. Ki-Ming ainda estava batendo na aranha que mordia seu traseiro. Mas não adiantou nada. O que você está esperando? Ligue a lanterna e atire. Gritei para os soldados de elite. Rápido, protegi Ji ali ao meu lado. Um soco fez as aranhas que o cercavam voarem. Iluminei a entrada da caverna instantaneamente com a lanterna. A luz forte fez com que as pessoas não conseguissem abrir os olhos. A equipe de arqueologia deve recuar primeiro. Os soldados de elite ficarão por último. Eu matei 2 aranhas de uma vez. Mas percebi que o professor e as garotas estavam todos deitados no chão, abraçando a cabeça, sem se mover. Com muito esforço, consegui ganhar tempo. Vamos sentar e esperar a morte? Eu gritei com raiva quando um soldado de elite gritou de dor. A aranha avançou como um fantasma. Pegou sua mão direita, ensanguentada. O águia-gaião gritou para a equipe cercar rapidamente o dragão. Proteger a equipe de arqueologia e os feridos. Professor, vamos morrer aqui? Uma garota estava chorando.